Fantástico. Antes de 2014, Angola tinha uma história interessante. A história não alterou-se e nós temos uma mensagem positiva. Esta mensagem deve-se ao facto de Angola fazer parte de uma região que ainda tem um potencial grande de crescimento económico quando olhamos para a perspectiva toda ao nível do globo. Há um slide que eu não coloquei aqui, mas olhando para dados de 2014, o nosso PIB petrolífero terá se posicionado em qualquer coisa de 35%, quando na crise anterior o nosso PIB petrolífero andava acima dos 50% do produto interno bruto. O que é que isto traduz? Traduz que foram criados ativos na economia que constituem-se em fonte de crescimento económico. E talvez indo para o tópico da nossa sessão, o crescimento em período de crise, um dos principais motores do crescimento da economia angolana tem sido a despesa pública pela componente do investimento. Certamente continuaremos a ter algum deste investimento, não na magnitude que tínhamos, ligeiramente desacelerado, e depois há então esta reforma estrutural da anatomia do produto interno bruto, onde o setor petrolífero foi reduzido para 35%, criando espaço para um conjunto de atividades económicas que podem continuar a fomentar o crescimento económico. Ora, é tão verdade o que eu disse, mas pode ser também uma desverdade. É tão verdade se nós olharmos para a crise atual como uma oportunidade, não é? E alguém disse que apenas quando é escuro demais nós podemos ver as estrelas. E certamente as crises transformam-se em oportunidades para produzir as reformas estruturais necessárias, as correções das externalidades e ajustar a economia para um patamar dinâmico quando elas passam. O que temos aqui é uma ilustração do comportamento do preço do petróleo. Em 2014 nós temos uma referência de um preço médio de 98, mas conhecemos preços em 2014 acima dos $100 o barril e naturalmente assistimos a este declínio abrupto a tal ponto que chegamos hoje à casa dos 30. Que implicações nós tivemos fortes em termos de exportação? O segundo gráfico, que tem o mesmo perfil, é o gráfico das nossas exportações, que em 2013 tinham-se posicionado em 66,9 bilhões de dólares. É preciso reconhecer que em 2013 a economia tinha tido problemas na produção petrolífera, alguns campos registraram problemas técnicos e houve uma quebra na produção petrolífera. Então, vede que nós saímos de um piso acima dos 66 bilhões para uma previsão no exercício de 2016 de 21 bilhões. Só estamos a ver exportações. Se olharmos para a equação, o que o país beneficia em termos diretos é o imposto, é a receita patrimonial, e se formos mais além, que temos um sistema que dá primazia à recuperação de custos, esta mecânica geralmente tende a reduzir a receita pública em ambiente de baixo preço para permitir a recuperação dos custos e assegurar a continuidade dos investimentos. E é certamente este arrombo abrupto que a economia vive nas circunstâncias atuais. Conta corrente, a primeira implicação é que para uma economia com uma forte exposição ao exterior, este choque abrupto reflete-se na conta corrente. É bem verdade que nós mudamos a estrutura do PIB
Mas é certo que em termos de rendimento, o PIB na ótica do rendimento, nós temos o rendimento concentrado no setor petrolífero. Despesa pública, a reação imediata em 2015 foi ajustar a despesa pública, ela sofreu um declínio grande, este declínio terá ocorrido em função da alteração da tendência da despesa, que também tinha sido abrupta, e procurou-se, acima de tudo, observar aqui uma das regras que o professor fez menção na sua abordagem: a necessidade de manter déficits moderados, a necessidade de manter períodos intercalados de superávit e déficit, e veremos mais além, porque o déficit é uma sinalização para as minhas oportunidades de mais endividamento. Se o déficit explodir significativamente, quer dizer que não teremos um saldo primário para assegurar o pagamento mínimo do serviço da dívida. E se não há um saldo primário para assegurar o pagamento do serviço da dívida, nenhum credor oferece recursos. Então, há toda a necessidade de moderar o gasto. Como isto foi feito? Exatamente, voltando a algumas regras que aqui vimos. Angola fez uma das mais destacadas reformas dos preços dos derivados do petróleo. E o facto de nós sermos produtores não quer dizer necessariamente que temos que oferecer o produto de graça. E aqui há uma referência que foi dada: o preço traduz sinais. Iniciamos o ajustamento dos preços da eletricidade, da água, para reduzir a pressão sobre o espaço fiscal dos subsídios a estas componentes, mas sobretudo para permitir que cada consumidor valorize mais o consumo destes bens públicos e permitir que as empresas públicas que fazem a gestão deste investimento tenham receitas próprias e continuem a prestar o serviço. A consolidação da despesa foi extensa e eu apenas faço referência a estes pontos aqui, deixando os demais aspectos para os questionamentos. Este é o perfil do nosso endividamento. Em 2008 para 2011 nós crescemos com o endividamento. Tinha sido exatamente o período da crise anterior. Em 2010 nós começamos a desacelerar o endividamento como parcela do produto interno bruto. Em 2013 nós começamos novamente a subir o endividamento, exatamente porque é neste período em que grande parte dos projetos estruturantes entram em funcionamento. Reabilitação da barragem de Cambambe, finalização dos caminhos de ferro, barragem de Lauca, o ciclo combinado de Soio, um conjunto de grandes projetos estruturantes representaram aqui esta tendência de crescimento do endividamento. O nosso threshold é de 60%, a expectativa de 2016, numa política bastante prudencial, é de 49%. Temos um endividamento sem pressões fortes no curto prazo, bastante moderado para um perfil de médio e de longo prazo. Reservas internacionais, um importante indicador. Se fizermos um mapeamento dos países exportadores de petróleo, os nossos pares aqui na região, Angola é o país que tem o maior piso de reservas internacionais. Precisamos retirar o Botsuana, que não é um exportador de petróleo. Olhemos para alguns parceiros nossos, como a Venezuela. Certamente veremos episódios preocupantes. Quão importante é a manutenção das reservas internacionais? O momento em que elas começam a baixar abruptamente traduz um sinal negativo para os credores. E quando elas declinam-se para um país que tem uma forte dependência de importações, naturalmente os amigos saberão qual é a resposta. Taxa de câmbio. Naturalmente começa aqui a história. Num cenário em que a receita de exportação tenha registrado um choque abrupto, se mantivermos o preço da moeda para a mesma massa de kwanzas disponíveis na economia, as reservas internacionais vão-se num ápice. E há necessidade de conferir a flexibilidade necessária à taxa de câmbio.
O país terá ficado pobre e o preço deve ser ajustado, e é isto que nós vimos na correção necessária da taxa de câmbio. Um outro dilema que a realidade nos traz, e a questão pontual da política económica prende-se nas opções e nas cedências. Nós não podemos pretender ter tudo num ambiente em que variáveis dominantes terão sofrido alterações. E para uma economia com uma forte exposição ao exterior, uma economia importadora, a correção na taxa de câmbio tem um efeito de transmissão sobre os preços no mercado doméstico. O que nos leva a fechar e dizer que a solução para estas situações de crise é exatamente produzir mais para que a economia torne-se menos dependente. Pode-se buscar financiamento? Pode sim, mas este financiamento, algures no futuro, terá de ser reembolsado. E terá de haver geração de recursos domésticos para o efeito. Temos um historial de um Estado provedor? Sim. Como poderemos dar espaço ao investimento privado se não consolidarmos a despesa pública? É necessário consolidar a despesa pública para que tenhamos espaço fiscal e conferir o estímulo necessário ao investimento privado. Eu fecho por aqui a abordagem. Certamente teremos a oportunidade de abordar os demais aspectos nos questionamentos. Muito obrigado.